Olá, seja muito bem-vindo ao programa Inclusão Entrevista, o qual tem por objetivo trazer a acessibilidade e a inclusão, fazendo com que cada um de nós possamos refletir sobre a importância de pensarmos no nosso dia a dia e promovermos aí a acessibilidade a toda e qualquer pessoa, independente da sua condição cognitiva, física e motora. Hoje nós temos um assunto muito relevante para tratar com um convidado mega especial. Mas antes de iniciar, eu faço aquele convite especial a você. Não esqueça de compartilhar o nosso link para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Curta, espalha lá no grupo da família, dos amigos, do trabalho, da igreja, fazendo com que tenha maior alcance esse conteúdo e o nosso programa. Gostaria de convidar você também a participar aí, contribuindo com o programa Amigos da Missão. Esse projeto é maravilhoso, atendendo aí o chamado de Cristo. Então não deixe de compartilhar, os dados estarão aqui na nossa tela, né? A chave Pix e toda essa informação necessária para você contribuir para o Amigos da Missão. Hoje, então, nós temos um super convidado, que é o pastor Claudinei. Ele vai contar aí a sua história de vida. Você já parou para pensar sobre fé, sobre determinação e superação? É o que esse homem de Deus aqui vai compartilhar conosco, trazendo aí a sua história, compartilhando a sua vida, onde ele precisou aí se adaptar a se colocar diante de Deus com a sua fé, buscando determinação para ter a superação aí ao longo da sua vida. Eu faço uma perguntinha mais uma vez a você. Você já parou para pensar em alguma dificuldade que você já teve aí no decorrer da sua vida? Talvez ela tenha sido pequena ou grande, cada um tem uma intensidade e uma visão. Mas imagina se você perdesse um membro do seu corpo, num acidente ou num incidente. Como você agiria, como você pensaria e se adaptaria para se colocar de novo na sociedade, no seu estudo, no seu trabalho, sem esse membro, né? Sem a parte do seu corpo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Então, fique atento até o final com a gente. Antes de eu convidar aqui o pastor Claudinei para compartilhar a sua história, eu quero fazer a minha audiodescrição, pois além de nós termos aí um público, né, com a necessidade de uma interpretação em Libras, nós também fazemos aqui a nossa audiodescrição para acessar também o público que tem uma deficiência visual. Então farei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de baixa estatura, eu sou de pele clara, tenho cabelos castanhos à altura do ombro, olhos castanhos, estou sentada a uma poltrona na cor bege, estou com uma camiseta laranja, a qual está escrito à frente chamados para servir, estou com um colete, né, no tom bege, um tom areia, palha, que o pessoal fala, e uma calça também da mesma cor, um begezinho claro, um tom palha, e um tênis bege também, tá bom? E a descrição do nosso cenário será colocada aqui na descrição do nosso vídeo. Agora chegou o grande momento de nós aí conhecermos a história do pastor Claudinei. Então eu quero convidá-lo aqui para estar compartilhando aí, né, a sua cidade, né, onde que ele reside, a igreja a qual ele congrega, falar um pouco aí da vida dele, da profissão dele, e ele também fará audiodescrição. E na sequência nós começaremos aquele bate-papo que eu tenho certeza que você já está curioso para saber aí da história. Pastor Claudinei, seja bem-vindo ao nosso programa. Gostaria que você aí, então, falasse, né, se apresentasse para o nosso público e também fizesse a sua audiodescrição. Seja bem-vindo.
Graça e paz. A minha audiodescrição: eu sou um homem adulto, de pele clara, cabelo curto, escuro, sem barba. Hoje estou usando uma camiseta preta da Nike. Estou em um ambiente aqui interno, sentado à frente de uma estante com livros. Tenho aqui a alegria em poder servir a Deus e compartilhar a minha história de vida com vocês. Moro em Itapetininga, congrego na Igreja Promessa, sou pastor, também atuo como empresário no ramo de floricultura e paisagismo. Isso é legal, muito bom, muito bem. Aí, ó, você que é daqui da Convenção Paulista, né, vai conhecer um pouco mais da história desse pastor aí, que mora em Itapetininga, uma história de vida sensacional, que tem muito a contribuir com a gente. Não só o pessoal daqui da Paulista, né, porque a igreja dele pertence à Convenção Paulista, mas aqui é um compartilhamento aí para todas as igrejas e ao todo o nosso público. Pastor, muito obrigada por aceitar o nosso convite, pela disponibilidade de compartilhar aí a sua história, né? Que eu sei que muitas pessoas não gostam, né, às vezes de se expor, de contar algo ali que marcou a sua vida, mas conhecendo você, conhecendo a sua história, eu fiquei bem assim, mexida e ansiosa em compartilhar com o nosso público a sua fé, a sua determinação e superação de tudo aquilo que você passou, viveu, e você vai contar aqui pra gente, né? E trazendo ao nosso público essa reflexão, esse aprendizado, que não importa a condição, não importa a limitação. O que importa é a nossa fé e a nossa determinação para superar toda e qualquer dificuldade. Obrigada. Preparada para as nossas perguntas? Então, para começar aí, eu queria que você, pastor Claudinei, contasse um pouquinho sobre o que aconteceu, né? O acidente que você teve, ou o incidente, você vai melhor explicar, né? Como aconteceu aí na sua infância e como você acabou lidando com toda essa situação. Compartilhe com a gente, pastor. Eu sofri um acidente de motosserra quando eu tinha 3 anos, assim, chegando aos 3 anos de idade. Esse acidente, ele foi um grande choque, né, para a família, para os meus pais, e aí para mim crescer, né, aí nos 3 anos, lógico que nesta idade eu não tenho recordações, assim, né, muito, me vem à mente só o local, um gramado, algumas árvores, né, que vem à minha mente, vem de lembrança, né? Então, lá no início, né, desse acidente, meus pais contam, né, como que foi, né, a dificuldade que foi para que ele saísse, né? Eu estava de frente da minha casa, meu pai estava arrumando uma motosserra, de cabeça baixa, com um grande chapéu, e estava fazendo aquelas regulagens, né, que faz, né, na motosserra. E aí eu, como costumava brincar, eu virei de cambote em cima da motosserra, bem naquele momento que ele estava em aceleração. E aí foi muito complicado, né? Foi muito difícil. Meu pai, ele ficou bastante desesperado. Minha mãe estava, naquele tempo, lavava roupa no rio. Então, da minha casa era um sítio, né? E ela lavava roupa no rio. E, de repente, isso aconteceu. E meu pai logo já segurou minha perna, pendurado, assim, segurando. Saiu correndo, desesperado, em busca de algum socorro, alguma ajuda. E isso foi assim, bastante desafiador, né? Aí, então, começou aí essa situação complicada no hospital. Meu pai, aquela situação, né, os policiais atrás dele, porque achavam que ele estava, que ele tentou fazer isso, ele, né, fez isso por outra razão, outro motivo. Então foi bastante difícil, né, complicado para caminhar assim desde então.
E aí, os desafios vêm vindo, né? Distância, hospitais e outras coisas mais, foi sendo complicado pra gente. Entendi. Nossa, bem assim, delicado a situação, né? Imagina, né? Eu sou mãe, né? E muitas pessoas que nos assistem aqui são pais. Imagina se deparar com um acidente aí doméstico, né? Com o seu próprio filho. Então o seu pai estava ajustando ali, né, a motosserra, e você brincando acabou caindo e acontecendo esse acidente aí, ferindo, cortando a sua perna. Imagina o desespero, a angústia, a situação ali, né, para prestar um socorro e esclarecer tudo isso, a pressão, enfim, é bem desafiador e com certeza aí, né, mexeu muito com todos vocês, né, não só no estado físico da sua pessoa, mas emocional também, socialmente, né, lidar com toda a situação ali nesse contexto. Pastor, na sua infância, né, no decorrer desse processo aí, com esse acidente, o corte da sua perna, quais foram os maiores desafios que você lembra de ter enfrentado, né, porque você precisou fazer algum procedimento na sua perna, né, houve algumas complicações. E quais foram esses procedimentos, quais foram essas complicações que teve na sua perna e quais foram os maiores desafios que você enfrentou aí? Assim, no início, né, foi complicado, porque na infância, né, você ainda novo, né, com 3 anos, aí depois, né, a gente vem desenvolvendo com a idade, vem passando por isso. Então a gente vai tendo alguns desafios que foram bastante complicados, né? Logo depois, no início, quando eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar, mas na verdade essa foi um grande desafio, estudar, porque eu ficava muito tempo internado. Então, desde os 3 anos do ocorrido do acidente, até aí, pelos 16, 17 anos, eu tive muito tempo no hospital. Para se ter uma ideia, eu fiquei um período de quase 10 meses no hospital. E aí chegar ao ponto de uma coisa que ficou marcado assim na minha vida, assim, que todas as vezes eu me lembro, uma frustração assim comigo, eu chegar em casa depois de um período de internação e chegar lá e olhar para meus irmãos, assim, nós somos em 6, hoje somos em 5, né, um faleceu, mas chegar lá e ter uma dificuldade de lembrar os nomes dos meus irmãos por causa do tempo, porque eles não podiam, né, fazer essas visitas. Então isso foi bastante desafiador, e além de quando conseguia estudar, a gente sofria algumas coisas que, querendo ou não, a gente fica marcado. Hoje a gente, pela graça de Deus, né, a gente consegue entender tudo, né? Até porque, como eu disse lá no início, houve acidente e conforme a gente foi se desenvolvendo e crescendo, né? E tentando lidar com tudo isso, a pergunta que me fazia e o que eu fazia para mim mesmo, para Deus, era assim, ainda que eu ainda não tinha aceitado Jesus nesse período, né, não tinha uma vida assim no Evangelho, mas não tinha uma vida com Cristo, mas eu me perguntava assim, todas as vezes que acontecia uma situação na escola, quando alguém colocava apelido, chamava lá o perninho, porque até então eu não tinha amputação, né, eu vim amputar a perna com 19 anos. Né? Mas ela cresceu toda defeituosa, 10 centímetros de diferença, torta, eu andava todo né, torto, futebol, brincava algumas vezes, mas assim, com bastante dificuldade. Então, os alunos, né, as crianças ali, os colegas, eles colocavam apelido, perninha, manquinho, e ficava chamando assim. Então, isso daí para mim ficou muito complicado, foi um momento muito, muito delicado e difícil. E eu me perguntava, por que comigo? O que eu fiz? Eu nem me lembro o que aconteceu, nem me lembro o que eu me lembro que eu vejo já nesse momento, eu imagino um gramado, eu brincando e algumas árvores. É isso que vem na minha memória daquele tempo, por 3 anos, né, praticamente 2 anos e 8 meses, 7 meses que eu tinha, eu acho,
3 anos, completou no hospital ainda, né? Meu aniversário foi no hospital. E aí, então, esse foi um dos, né? Assim, são vários, mas esses são, acho que mais ficou marcado, né? Esse também, esse muito tempo de hospital, né? Meu pai sempre correndo, né? Foi muito desafiador mesmo nessa infância. E o período, né? A gente não conseguia estudar, eu concluí meu estudo bem depois que, graças a Deus, eu tomei uma decisão de fazer a amputação, eu cheguei a um período de dizer assim, cheguei para o médico, na mesa dele, ele mostrando aquela, a gente chama raio-x, né? Sim. E aí ele mostrando para mim todos os detalhes, a gente vai quebrar a sua perna, o osso aqui, e vai fazer um alongamento. Eu falei, chega. Eu falei pro doutor Carlos Sacos na época, falei assim, olha, doutor, chega, eu vivi minha vida desde que aconteceu esse acidente até agora, lidando com essa perna, eu não tive vida, então eu tomei uma decisão, eu quero amputar, eu quero que ampute essa perna, e aí eu vou me virar. Eu até citei, ainda falei para o doutor, se eu colocar um cabo de vassoura amarrado nessa minha perna, eu vou andar melhor do que do jeito que está. E aí ele falou assim, olha, mas eu vou ter que ver com o seu pai, né? Você tem que pensar bem, você tem que... Porque tem jeito. Eu falei, não dá. Doutor, você está mostrando para mim, aí, nessa chapa aí, né, que eu falava, eu falava assim, você está vendo isso daí? Esse pedacinho de osso que eu tenho, e você vai querer mexer nele? Não. Até porque eu tenho a amputação do joelho para baixo. Então, o único pedaço de osso bom iria fazer a cirurgia. Aquele alongamento é muito dolorido. Eu estive com pessoas do meu lado no hospital que fez aquilo e sofria. E eu falei, não quero isso para mim, não. Não quero, tomei essa decisão. E aí, graças a Deus, eu falo que foi ainda, né? Eu já estava nesse período dessa decisão, eu já tinha assim já um início ali, né? Porque foi tudo no início, né? Da minha conversão. Então foi ali no início da minha conversão, já estava, né? Deus já estava acendendo uma fé muito grande, assim. Eu acho que esse foi um fator bastante importante para me tomar a decisão. Fui com muita coragem, muita certeza, e até hoje eu não me arrependo. Até aquela pergunta que eu disse, né, que eu fazia, nesse período ela vem se esclarecer. O porquê que Deus permitiu, o porquê que uma criança, né, de 3 anos sofre um acidente, que não tem culpa de nada, tá brincando, né, a gente pensa assim, inocente, e aconteceu que essa resposta ficou muito clara, essa resposta ficou muito clara para mim. Entendi. Então, assim, né, pelo que o pastor compartilha aqui com a gente, né, teve todo esse desafio na sua infância, né, porque houve algumas complicações ali, né, nesse processo, e na parte física, né, onde teria que fazer uma reestruturação da sua perna, né, mas com toda essa vida de idas e vindas do hospital, internações por um longo período, longe da família, longe dos amigos, longe da escola. Então tudo isso acabou, né, mexendo aí com as suas estruturas sentimentais, emocionais, física. Houve um desgaste, né? E uns desafios. E quando volta, então, no ambiente, no contexto escolar, ainda sofre alguns preconceitos, né? Alguns apelidos que a gente sabe que não é bacana, que não é legal, né? Mas assim, e até chegar nesse ponto dessa decisão, que é uma decisão muito forte, é uma decisão muito séria, né? Pedir aí a amputação de um membro do seu corpo, de uma parte do seu corpo, aonde você tem que lidar com tudo isso, né? O pré, o durante e o pós, né? Operatório, toda essa situação. E nesse período você conheceu melhor Jesus, então você se apropriou melhor do Evangelho e apoiou a sua fé aí no Senhor. Isso é muito importante, né? Então, todo esse processo
ele foi doloroso, né? Ele causou aí grandes desafios, mas a gente percebe aí que hoje você tem a convicção, né, e a sua fé inabalável aí pela decisão e pela provisão de Deus. Pastor, como você e sua família viveram esse processo de aceitação? Houve algo que ajudou a tornar esse momento um pouco mais leve, né? No sentido da amputação, você colocou aqui pra gente que foi um momento que você estava conhecendo melhor Jesus, né? Você se apegou melhor a Ele. Mas e a sua família? Aceitou com facilidade? Eles resistiram a essa amputação, né? Como que foi esse processo em aceitar a amputação e esse momento? A minha família foi grande apoio, né, em todo esse tempo, desde o início. E quando eu tomei essa decisão de fazer a amputação, eles também, lógico que eles, como eles não estão, né, no meu lugar, eles vão se fosse eu, alguns falavam para mim assim, se eu fosse eu, lutaria com a minha perna até o final. Eu falei assim, então, exatamente. Você não é eu, e eu que estou vivendo, eu sei, eu vivo uma certeza hoje que eu preciso amputar essa perna, porque eu tenho certeza que eu vou viver melhor. Por quê? Porque a perna sempre estava dando algum problema. Eu saía de por exemplo, a última que eu cheguei no doutor e fui conversar, porque ele falou que estava saindo um olho de peixe por conta da perna se torta, ela estava saindo um olho de peixe. E o que ele falou? Nós vamos quebrar, vamos endireitar, vamos mexer. Eu falei, não, de forma alguma. Minha família, é lógico que muitos, eles não entenderam, mas minha família foi um grande apoio, né? Durante, né? Na decisão, meus irmãos, todos eles entenderam, né? Mas eles viam isso em mim, essa certeza, essa fé, assim, essa decisão tão assertiva assim, que eu estava tendo dentro de mim. Então, foi tranquilo. Eles foram também muito, muito importantes, né, para a gente não desistir, para a gente continuar vivendo e lutando, né? Entendi. A família, né, é o nosso esteio, é a nossa base, né? Só uma coisa. Sim. Só um detalhe que eu estava dizendo que é interessante que tudo isso foi na conversão, né? Foi meio que ali, dentro desse período. Tanto é que eu glorifico a Deus que nesse período todos da minha família, todos os 6 irmãos, mais meu pai e minha mãe, todos eles aceitaram também Jesus e se batizaram. Amém. Graças a Deus, né? Que início bom. de tudo, igreja, amputação, casamento, logo já casei também. Assim, terminou e concluiu os estudos, foi tudo no mesmo tempo. No mesmo tempo, no mesmo momento. Que bom, né? É realmente ali para motivar e ampliar ali a fé e a determinação na palavra de Deus. Muito bem. A nossa pergunta aqui, né? Em meio às dificuldades, teve algum momento ou pessoa ali que foi essencial para você não desistir e seguir em frente, né? Você bem colocou aqui a sua família, os seus pais, os seus irmãos, né? Por mais que dá aquele medo, tudo que é novo, tudo que é diferente, dá um pouco de medo, traz um pouco de ansiedade, mas pelo que você nos colocou aqui, a sua família foi essencial para você, né? Nessas decisões aí. Tem mais alguém ali, além da família, que apoiou você, que ajudou nessa determinação? Além da família, muitas pessoas, amigos, né? Eu acho que a fé, né? A fé foi ali, foi tudo ali. Como eu disse, as respostas vêm ali. As respostas naquele período ali. Então a fé, eu acho que foi o fundamental, foi o que aconteceu, né? O que mudou, assim, que virou a chave. Ajudou muito, contribuiu para virar essa chave. Ótimo, legal. A fé, né? A fé em Cristo nos torna forte, né? Nos torna ali com coragem, né? Para tomarmos decisões ali que muitas vezes, num outro momento, numa outra instância seria difícil, mas quando a gente está convicto da nossa fé em Cristo e Ele dá um direcionamento, aquele desafio que parecia ser gigante para a gente, ele se torna mais leve, se torna mais tranquilo para passar por esse processo. Muito bem.
Pastor, quando chegou a fase de começar a usar a prótese, né? Porque você atualmente usa prótese, né? Uns conhecem como perna mecânica, né? Mas o certo mesmo é a prótese. Como foi essa adaptação e o que ela significou para você, né? Você tá com a perna amputada e você precisar de algo ali para andar, se mover, se equilibrar, né? E qual é a perna? É a direita? É a esquerda? E como foi esse processo, né, de adaptação ao uso a essa prótese? O processo de adaptação foi logo quando eu amputei, eu fui pesquisar e procurar, né, uma prótese. E como eu falei, né, foi tudo no início, né? Então parece que tudo aconteceu ali, né, naquele período. E eu, em busca da prótese, eu comecei a usar. Na primeira semana que eu coloquei a prótese, ainda com alguma dificuldade, eu já fui trabalhar. E quando eu, ao longo do tempo, né, com o tempo, a gente foi se adaptando e foi entendendo assim, para mim, cada vez mais quando eu coloquei a prótese, comecei a andar e a trabalhar, na primeira semana trabalhar, assim, a certeza daquilo que eu tinha decidido vinha cada vez mais forte. E logo já comecei a trabalhar, a fazer minhas atividades normal. Aquela pergunta que eu fazia, né, de perguntar assim, de futebol, né, poxa, todo mundo joga futebol e eu queria jogar futebol, eu logo já comecei a pensar, será que eu vou conseguir jogar futebol? Será que eu consigo? E aí eu comecei a se adaptar, e aí foi uma adaptação muito, muito assim, muito rápida. Não tive assim nenhuma dificuldade, assim, adaptação assim, de utilizar a prótese. Assim, parece que eu coloquei, aí parece que comecei a viver. Aí foi muito legal isso daí, né, essa adaptação. Aí a gente vai aceitando a condição, né? A gente vai aceitando as condições da gente, vai tendo alguma, lógico, a gente não pode dizer que né, uma perfeição, que é uma perna, mas assim, é uma coisa muito fundamental para a gente, né, seguir a vida. E a gente pensa que a gente não consegue fazer as coisas, e algumas coisas eu fui descobrindo, poxa, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, né? Até o último foi o futebol. Aí eu cheguei no clube, né? Eu entrei no clube e levava o meu filho no futebol. E aí eu cheguei lá e tinha lá, cheguei lá no campo, fiquei assistindo o jogo. Aí eu perguntei lá, como que é aqui o futebol aqui? Ah, não, aqui é o Pais e Filhos que joga, tal. E como que faz pra gente? Ah, não, só você se associar aqui no time, né? E você joga com a gente. Aí, quer jogar hoje? Já joguei no primeiro dia. E aí já comecei a jogar futebol, e aí foi esse momento, né? Essas pessoas também foi muito importante, por isso que até a gente tem trabalhado em algumas reportagens falando sobre isso, porque foi muito legal, que a aceitação, o pessoal também aceitou muito. Eu acho que isso daí talvez isso daí é que ficava mais assim, né, na mente da gente. Será que vão deixar eu jogar? Será que vai? E não. Aí hoje a gente joga lá com os pastores, enquanto pastor a gente joga futebol. Então é muito legal isso aí. A gente vai se aceitando, e vai aceitando tudo isso, e vai se adaptando. Vai se adaptando legal. Em todo sentido. Pastor, você falou, né, que acabou se associando aí ao clube para participar com o seu filho, né? Logo que você se inscreveu, né, para participar, eles sabiam que você usava uma prótese? Foi assim, tranquilo esse primeiro momento? Eles entenderam ali, né? Opa, peraí, ele usa prótese, ele é amputado, ele vai dar certo de jogar ou não? Claro que sim, com o processo foi tranquilo, né? A adaptação ali para você. Mas naquela primeira instância, uma curiosidade que surgiu agora, como que foi essa receptividade? No início, eles no primeiro dia, eles não sabiam, né? Eles não sabiam. Aí depois, quando eu entrei, comecei a jogar,
né? Comecei a jogar ali com eles e a conversar com eles. Aí eles foram descobrindo, né? O que aconteceu? Machucou a perna? Eu falei, não, eu uso prótese. Aí eles foram assim, aí logo todo o time tava. A gente tem um grupo lá de jogo de futebol, tem cerca de 160 jogadores. A gente se reúne, assim, então, né? E aí o que acontece? Aí eles se perguntavam, o que aconteceu? Machucou a perna, meio assim, preocupado. Eu falei, não, eu uso prótese. Porque assim, no começo, ainda até que eles não conseguem observar. Mas depois, quando a gente vai jogando, a perna já vai ficando um pouquinho mais, né, solta, assim, o coto ele vai ficando um pouquinho mais assoado, solto. Então, o que acontece? Aí ele vai perceber mais que eu tô mancando. E aí, o que acontecia? Eles ficavam desesperados, o que aconteceu? Daí eles foram, hoje, todos sabem, né? Hoje, lógico, todos sabem. E muito legal, muito assim, foi um grande momento também, né? A gente pode dizer assim, que me ajudou muito, né? A gente sabe que a vida ministerial do pastor, né? Então a gente esse momento aí é uma terapia, né? A gente fala assim, é uma terapia ter esse momento e é muito gostoso, muito, muito importante pra gente, né? Então isso faz a gente entender assim, poxa, e só uma coisa bastante interessante, né? Que a gente viveu ali, que teve um outro período que a gente foi jogar um futebol com outro time, né? Que tem os pais e filhos, e depois tem um outro grupo, assim, cerca de 80 jogadores, que é dos veteranos, e eles me convidaram para ir lá jogar, né? Jogar com eles lá. Eu fui, e a hora que eles não conheciam a maioria não conhecia, eu desci da escada, isso aí ficou marcado para mim. Eu desci a escada, assim, do campo, e desci, assim, meio que, né, por causa da prótese, você tem que descer a escada meio que travado, assim, né, por causa dela. E eu amarro, faço todo um trabalho para poder jogar. E aí eu cheguei lá e algum deles lá assim, esse daí nós estamos perdendo o jogo. Vai colocar esse que já tá descendo travado. Não sabia, entendeu? Não sabia que eu usava prótese. Vai descer, já tá descendo travado, não consegue nem descer a escada. E eu escutei. Acredite, foi eu descer, a primeira bola que eu peguei e recebi no bico da grande área do lado esquerdo, eu peguei uma bola, meti uma de cobertura em cima do goleiro, fiz um golaço. Aí depois esses que estavam falando, e aí aquele que convidou eu falou assim, olha, ele usa prótese. No final do jogo, todos esses vieram assim, cumprimentar, eu falei assim, olha, me perdoe, desculpe, eu não sabia que você usava prótese. Entendeu? Foi assim, uma coisa assim, muito legal, por causa, não, assim, que uma situação que aconteceu, sim, que foi bastante interessante. Eu falei, não, tão tranquilo, tudo bem, tá tudo certo. Isso, pastor, nos traz, né, a reflexão, você colocando essa situação, que muitas pessoas limitam as outras, né, criam um preconceito, né, limitando as outras pessoas pela condição dela, cognitiva e física. Mas eu sempre reforço aqui nas entrevistas, né, nas palestras que eu dou, onde eu participo e tenho a oportunidade de falar, eu consigo, né, trazer ali à tona a reflexão de que nós não podemos limitar as pessoas pela condição. Nós temos que acreditar, toda e qualquer pessoa tem habilidades, tem talentos, tem dons, independente da condição física e cognitiva. Nós precisamos respeitar, né? Cada um tem ali o seu tempo, ela precisa de estímulo e ela precisa de ser incluída, porque a inclusão não é estar ali naquele ambiente, mas é fazer parte daquele ambiente. E você atuando ali, né, estando num campo de futebol, estar por estar não é inclusão, mas participar, jogar e até mesmo fazer o gol aí, né, como você colocou aí, que chegou e fez a diferença naquele momento, isso é bom para as pessoas verem e respeitarem, né, a condição.
e saber que ela pode, que a pessoa pode, que ela consegue, que ela é capaz, né? O quão importante é a gente valorizar o outro, respeitar o outro e ser empático com o outro, porque sempre, né, por onde a gente passa, a gente recebe algo do outro e a gente deixa algo nosso para o outro, né? E a inclusão é isso, é fazer parte, é ser protagonista da sua história, da sua vivência e ter a oportunidade de crescer e desenvolver, independente da condição. Ok, pastor, nós vamos fazer uma pequena pausa agora para o nosso momento Libras, onde os nossos intérpretes, né, de Libras sempre traz aqui um sinal, ou uma palavra, uma frase, ensinando o nosso público e desafiando a eles a fazerem também. Então, fique ligadinho aí ao momento Libras e estaremos de volta aqui para finalizarmos aqui o nosso programa com mais algumas perguntinhas. Momento Libras. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje a gente vai aprender no nosso Momento Libras alguns sinais bíblicos, certo? Bora lá? Então, o primeiro, Deus. Esse eu já ensinei em alguns vídeos passados, hein, Deus. Jesus. Jesus. Cristo. Cristo. Espírito Santo. E amém. Vamos de novo? Deus, Jesus, Cristo, Espírito Santo e amém. Aprendeu? Muito fácil, hein? Treine aí, e compartilhe aí com a galera. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui ao nosso momento aqui reflexivo. Lembra lá do nosso tema quando eu falei sobre fé, determinação e superação? É isso aí, né? A entrevista com o pastor Claudinei vem trazer para nós aqui essa reflexão. Como está a nossa fé, como está a nossa determinação para haver superação nos nossos desafios. E é isso, né, que ele tem contribuído com a gente, compartilhando aqui a sua história de vida, ao seu processo, né, de adaptação, ali o momento em que ele passou de desafio desde a sua infância, mas que com a graça e a misericórdia de Deus, com fé em Jesus, ele foi lidando com toda essa adversidade, lidando com esses desafios e com a graça de Deus ele superou e hoje tem uma vida estável, ele serve no ministério eclesiástico, ele tem a sua empresa, né? Então ele trabalha, ele terminou os seus estudos e ele também leva uma vida social tranquila. Olha que gostoso saber e ouvir isso, né? O mover de Deus, a fé em Cristo, como também a determinação dele, né? A vontade dele, a coragem dele, né? De enfrentar tudo isso, porque nós sabemos que não é fácil. Tem pessoas que passam por problemas, passam por determinadas situações e não conseguem, não tem forças para levantar, não tem forças para aceitar e vai passando o tempo e vai vivendo de uma forma que acaba ali sendo sucumbida. Mas a vida, a história do pastor Claudinei, ela vem nos mostrar a superação. Ela vem nos mostrar a fé e a determinação em Cristo. E nós vamos continuar as nossas perguntas aqui ao pastor, para nós aí compreendermos um pouquinho mais, né, esse processo da vida dele e como ele está para nos encorajar aí a cada dia mais. Pastor, hoje, olhando para trás, o que você acha que a experiência ensinou sobre a força, resiliência e esperança? Tudo isso que você viveu, tudo isso que você passou desde a sua infância, né? Emocionalmente, socialmente, na sua parte educacional, na sua família. O que isso, né, toda essa vivência trouxe para você e ensinou sobre a força, sobre a resiliência e a esperança? O que eu aprendi é que a verdadeira, né, força, ela vem de Deus, né? Não vem de nós, ela vem de Deus, né? A resiliência, ela nasceu quando eu decidi
recomeçar. Eu decidi a recomeçar e não viver mais limitado, né, a um passado, a tudo aquilo que a gente passou lá no passado. Então a gente viveu dessa forma, entendendo tudo isso, né? E isso foi bastante interessante a gente pensar, né? E ver que a esperança ela acontece de uma forma, né, na vida da gente. Então, eu posso dizer assim que, de fato, eu entendi que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados. Todas as coisas. Então, olhar para tudo isso é ver que, de alguma forma, isso está contribuindo. Como eu disse, lá no futebol eu tenho muitas amizades, pessoas, tenho construído muitas pessoas que eles falam, né, para mim, olha, você é exemplo, né? Então a gente olha, não tem ninguém lá. Será que, assim, eu fico me perguntando algumas vezes, será que é só eu que tenho isso aí? Ninguém, só eu estou ali no meio de pessoas tentando, né? Porque muitas vezes, assim, será que não tem mais? Então pode ser que tenha muitas outras pessoas numa situação que está limitado, está bloqueado por alguma coisa. Então, eu acredito que hoje eu consigo viver normalmente. Posso dizer assim, normalmente. Eu, assim, não consigo ver assim nada que eu diga assim, eu não consiga fazer. Como você disse aí, eu trabalho, eu tenho empresa, eu faço tudo. Não tem, assim, uma coisa que me impede, assim, dizer assim, isso que eu não consigo fazer. Né? Até o último que eu assim, ainda tinha um pouquinho, assim, de não entender, não estava em dúvida se eu conseguia, era jogar futebol. Então, encontrei lá os amigos, encontrei as pessoas, né? E graças a Deus hoje vivo uma vida normal, trabalho, cuido da família, jogo futebol, né? E uma coisa que eu pensava que nunca ia fazer mais na vida, nunca ia fazer, porque é difícil, assim, sabe? É difícil a gente olhar. Acho que uma deficiência ela dificulta muito isso aí, né? A gente entender as coisas. E a gente olhar as pessoas jogando futebol, eu olhava os colegas jogando, correndo, e assistia futebol, e aí eu pensava, puxa, tem outros esportes também que eu, assim, né, até tênis eu jogo, faço outras coisas também, academia, mas assim, puxa, futebol que eu queria jogar, e hoje, graças a Deus, assim, eu sinto muito bem jogando futebol lá com o pessoal. Então, assim, não tem nada mais, assim, essa experiência, ela trouxe um ensino muito profundo, assim, que eu, assim, dentro do possível, eu quero compartilhar com as pessoas. Interessante, né? E muito bom você compartilhar isso, porque nada mais é do que o amor de Deus, né, na sua vida, que transformou a sua ideia, transformou o seu pensamento e fez você aceitar e entender, né, que a sua condição não te limita a buscar a Deus, a servir a Deus, a seguir o chamado que Ele tem para a sua vida, mas também de estar na sociedade, né? E a gente sabe que, infelizmente, como você colocou aí, nesse grupo só tem você. Mas a gente sabe que existem muitas outras pessoas que são amputadas do braço, da mão, de um dedo, da perna, do pé, ou tem algum transtorno, alguma outra deficiência física e sensorial e não conseguem lidar. Não se encontraram ainda, não tiveram a oportunidade, não tiveram acolhimento, como você teve, né? A parceria, o acolhimento da sua família, das pessoas que o cercam, né? Do seu convívio social. E muitas pessoas, infelizmente, ainda não conseguiram ter essas oportunidades ou não conseguiram enxergar. Às vezes até tem, mas não conseguiram enxergar. E quando a gente coloca Deus na nossa vida, tem a convicção da nossa fé e aceita a condição, a gente consegue viver melhor. Isso é em todas as áreas, né? Seja financeira, seja social, física. Então, a aceitação, ela precisa acontecer. Quando há aceitação, há transformação. Né? Você consegue encarar a realidade e levar a vida, né, com mais leveza. E saber que você pode, que você é capaz. Pastor, para nós fecharmos aqui, né, nossa entrevista, ela tá muito boa, muito gostosa, trazendo grandes reflexões aqui.
Mas pra gente fechar aqui, que mensagem você deixaria para as outras pessoas que estão passando por algo semelhante à sua história, né? Seja ela uma amputação ou qualquer outro desafio difícil na vida, uma depressão, um transtorno, né? Um pai, uma mãe que recebeu o laudo do seu filho, né? Um diagnóstico que muitas vezes não queria receber, mas acabou recebendo. Mas que mensagem você deixaria para essas pessoas que estão passando por algo parecido? Eu quero dizer que, independentemente, né, do que você está enfrentando, né, uma amputação ou qualquer outra luta, né, que a pessoa possa ter, que você esteja passando, o que eu posso dizer é assim, nunca desista. Nunca desista. Deus, ele é especialista em fazer uma transformação de dor em superação. Isso, ele é especialista. Então, pode ser que eu tenha uma vida de dor, né? Mas tudo isso, Deus, ele trouxe todas as respostas e a força necessária para a gente conseguir vencer isso, né? E eu, como eu disse aqui, eu perguntava, né, o que aconteceu? Por que aconteceu isso tão cedo, tão novo, né? Essas perguntas que muitas pessoas que têm uma deficiência, têm uma dor, estão passando por uma luta, uma dificuldade, se pergunta, quem nunca se perguntou, né? Por que isso? Oh Deus, por que isso? Por que isso aconteceu? E aí, aquele texto bíblico que eu falei, que eu citei aqui, todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados. Eu posso olhar para toda a minha vida, como eu disse, da minha família, toda se converteu. Meus parentes, muito parentes, pessoas próximas a mim, ela chegou ao Evangelho. E então, de alguma forma, toda a minha vida, desde o acidente até então, tem contribuído para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados. De alguma forma, Deus está chamando pessoa através da minha vida, Então, eu entendi muito bem isso aí. As respostas, como eu disse, ela chegou. Hoje eu vivo, graças a Deus, uma tranquilidade dentro disso, né? Sabendo que a gente tem sido útil, tem sido importante para que o Evangelho chegue às pessoas através da minha história, através, né, da minha vida. Então, é isso que eu tenho para dizer, né, para as pessoas que vivem. Não desista, continua, você é importante, você pode fazer muita coisa, mas muitas vezes a gente fica limitado, né? Com toda a dor, sofrimento, a gente fica limitado e não consegue entender, né? A potência, a força que a gente tem dentro da gente, e isso está em Deus. Se a gente achar isso, e entender isso, os porquês da vida, colocar Deus, deixar Deus tomar esse lugar no coração e buscar, eu tenho certeza que as respostas virão e a força vai vir, e com certeza será todos os desafios, todas as dificuldades vai ser superadas. Amém, né? Amém. Que realmente as pessoas possam entender, compreender que Deus é o centro de todas as coisas, né? Ele nos faz alcançar e ver, né, além daquilo que os nossos olhos possam enxergar, né, os nossos ouvidos possam ouvir e nossos pés possam alcançar, que Ele né, Ele é criador de todas as coisas e Ele é o centro e Ele que é soberano em tudo que nós somos, né, sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa condição. Amém. Pastor, eu quero agradecer de coração, né, mais uma vez a sua participação, a sua presença aqui, mesmo que virtual, né, remota, mas compartilhando a sua história, compartilhando a sua experiência, compartilhando a sua dor do passado, que hoje é superação, que hoje é a fé, que hoje é a esperança em Cristo e uma nova vida.
muito obrigada. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério. Que Deus continue aí te capacitando, fazendo com que você, né, seja canal de bênção para outras pessoas, com que você, através da sua história, do seu exemplo, através da sua fé, né, da sua vida, outras pessoas possam alcançar e conhecer Jesus. Tá bom? Muito obrigada e que você aí, né, seja cada vez mais realizado com a graça de Deus. Queria que você deixasse aí seus agradecimentos finais para nós aí concluirmos o nosso programa. Eu quero agradecer a TV Promessa, né, por essa oportunidade, a você, Dani, por a oportunidade, né? Eu agradeço a todos, né, que tem assistido aí, e eu tenho certeza que essa história com certeza será bastante importante para a vida de vocês, né? Eu fico feliz de poder testemunhar aqui, né, e ser inspiração para todos. Eu estou muito contente e feliz mesmo por participar com você, agradeço muito mesmo, muito obrigado. Imagina, pastor, o prazer é nosso, né? E que realmente esse programa de hoje, esse assunto, essa história, possa trazer a você aí em casa, né? A sua família ou alguém que você conhece aí, esperança. Esperança em Cristo, né? A esperança da vida, que a sua fé seja renovada, que a sua força seja revitalizada. Certo? Esse é o nosso desejo, porque o nosso programa ele tem o intuito aqui de trazer reflexões, né, viabilizando a inclusão e a acessibilidade, né? Porque a maior acessibilidade ela vem da cruz, né? Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar por amor ao seu povo, né? Amor a toda criatura. Então você aí que se sente, né, muitas vezes triste, angustiado pela situação que você está acometido, pelo um transtorno da sua família, do seu filho, pela uma deficiência, creia que nada acontece por um acaso e Deus tem propósito em tudo. E que mesmo com o transtorno, mesmo com a deficiência, né, que você acha que são limitações que você não pode viver, o seu filho, né, o seu ente querido não possa viver, pense que, saiba, melhor dizendo, né, que para Deus não é impossível. Todos têm a oportunidade de crescer, aprender, desenvolver, independente da condição de cada um. Tá bom? Pessoal, muito obrigada. Deus abençoe vocês grandemente. Eu quero pedir mais uma vez, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar o nosso programa, né? As nossas entrevistas, para com que mais pessoas sejam alcançadas por esse programa, pelos assuntos e pela inclusão e acessibilidade. Que Deus abençoe, um beijo para vocês e até o próximo programa, se Deus quiser. Olá, graça e paz. Estou passando por aqui para compartilhar com você uma super novidade, a Conferência Modo Missão, que acontecerá no dia 22 de novembro, no Espaço Torres, em Curitiba. O tema da conferência será Por uma Igreja Viva, a missão não pode parar. Você não pode ficar de fora dessa conferência. Agende-se, reserve essa data. Conteúdos incríveis estão sendo preparados para serem ministrados nessa conferência. O link do hot site para você fazer a sua inscrição e participar desse momento importantíssimo da nossa instituição está na descrição desse vídeo. Você pode acessar esse link, acessar o hot site, fazer a sua inscrição. Então, chame a galera da sua igreja, monte uma caravana na sua igreja e participem da Conferência Modo Missão em Curitiba, no Espaço Torres,
no dia 22 de novembro. A missão não pode parar. Bom dia, madame, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vamos completar hoje? Completar. Álcool ou gasolina? Não, com doadores e voluntários. Vem, pessoal! Seu carro precisa do combustível certo. A agência humanitária também. Nosso combustível são doadores e voluntários que movem projetos que transformam vidas. Com o projeto Plantando Esperança em Rolim de Moura, Rondônia, mais de 80 crianças são atendidas com atividades educacionais e esportivas. Na Ilha do Marajó, o projeto Plantando Esperança Tajapuro impede, através da alfabetização, que meninos e meninas se tornem vítimas de abuso e violência. E com o projeto Semeando Amor em Demerval Lobão, no Piauí, crianças e adultos são atendidos com alimentos e serviços, resgatando a dignidade de famílias inteiras. Podemos e devemos fazer mais. Para isso, precisamos ser abastecidos com mais doadores e voluntários. Venha ser este combustível de amor e transforme boas intenções em realidade. Você não precisa de um app, de um programa. Você precisa de base. Missão sem direção é uma aventura. Missão com base é propósito. Adquira já em nosso site editorapromessa.com.br. Graça e paz, seja muito bem-vinda ao programa Conexão Feminina. Esse é um programa onde nós nos conectamos umas com as outras, a gente caminha junto com o propósito de Deus na nossa vida. Eu sou Eliane, esse é o nosso programa Eu Missionária. E hoje nós temos duas convidadas muito especiais que vivenciaram a missão transcultural e elas estarão contando sobre a experiência delas naquele lugar tão incrível. Esse programa foi denominado hoje Missão Moçambique. Nós vamos ouvir as experiências que essas nossas convidadas tiveram lá. Antes da gente fazer as perguntas, eu quero te perguntar se você já é inscrita no canal da TV Viva Promessa. Se você ainda não é, se inscreva rapidinho e você vai ser muito abençoada. Também quero te chamar para contribuir com o projeto Amigos da Missão. Esse projeto contribui com a TV Viva Promessa para que os programas sejam levados, a outras pessoas, o Evangelho seja pregado. Tem o QR Code aqui na tela e você pode contribuir se você desejar. Daqui a pouco a gente volta, então antes disso, compartilha com todas as pessoas, com todos os seus contatos, dê o seu joinha aí e participe com a gente.
Olá, estamos de volta e, como eu disse, nós temos duas convidadas muito especiais aqui e com certeza inspirará a sua vida, impactará a sua vida. Quando nós olhamos para o mundo com os olhos de Cristo, nós enxergamos um campo vasto e maduro para a colheita. E cada uma de nós somos chamadas para ser uma plantadora de esperança. Nós tivemos a honra de embarcar numa jornada, né, de missões transcultural. No meu caso, a primeira vez, né, que eu fui para um outro país tão distante, na África. Estivemos em Moçambique e lá nós pudemos conhecer o projeto Plantando Esperança, também o PEP Promessinha, você já deve ter ouvido falar, e ver o trabalho missionário dos nossos pastores, pastor Christian, a missionária Josi, o Gabriel e todos os nossos pastores moçambicanos. E ficamos muito felizes de ver, né, o que Deus tem feito lá. E essa viagem redefiniu o nosso chamado e, com certeza, né, o Senhor falou muito ao nosso coração e nos deu um novo direcionamento. E para mergulhar nessa história de fé, de serviço, de amor e de missão, estão aqui duas mulheres corajosas e cheias do Espírito Santo que compartilharam essa missão com a gente, né? Juliana e Karine, sejam muito bem-vindas a esse programa. Estamos muito felizes, né, de poder compartilhar desse tempo tão precioso que nós tivemos lá em Moçambique, né? Fiquem muito à vontade aqui, é um prazer tê-las aqui. E eu já quero começar pedindo para a Juliana se apresentar. Fique à vontade, Juliana. Obrigada, Eliane. Obrigada a todos que nos assistem. Eu sou Juliana Mateusa, né? Sou mulher, sou esposa do Walter Oscar. Sou mãe da Melissa e do Gabriel. E congrego em Cotia. Isso, pastor Jones. Pastor Jones. Isso aí. Karine, fica à vontade. Olá. Estou muito feliz em estar aqui. Eu sou Karine Medeiros, casada com Rafael Lima. Sou promessista desde os meus 15 anos e atualmente frequento a igreja Promessa PEC, que você conhece muito bem, aliás, né? Sim. Nossa ovelha, graças a Deus, né? Muito bom, meninas. Então a gente vai começar pelo sim, né? Surgiu um convite, né? Surgiu um momento que nós soubemos dessa viagem a Moçambique. E antes de nós embarcarmos, há sempre um momento que Deus toca o nosso coração, né? Deus fala lá no fundo com a gente. E a decisão de ir, ela se torna maior do que o medo, porque quando a gente tem medo, a gente não sai do lugar, né? Muitas vezes o medo nos trava. E para você, Juliana, qual foi o sinal de Deus que te impulsionou a deixar a rotina e embarcar nessa missão? Você sentiu algum tipo de medo ou de receio? Eliane, missionária Eliane, né? Acho que a intimidade desses dias. Fica tranquila, pode chamar de Eliane. Eliane, eu estava aqui, nesse prédio, né, aqui na sede da TV Viva Promessa, no encontro de líderes, e já estava reacendido em mim um desejo de 18 anos atrás de fazer uma viagem missionária, de ter experiências mais a fundo, sabe, 100% vivendo a missão, apesar de ter vivido a missão toda a minha vida, de alguma forma. E eu estava aqui no encontro de líderes de mulheres e o pastor Ademilson apresentando, né, numa pregação, numa fala dele sobre os projetos missionários pelo mundo, e aquilo acendia meu coração, estava com muita vontade, e Moçambique já estava em meu pensamento por outros motivos, e ele passou vários países, e quando ele parou em Moçambique, meu coração pulsava ali para conhecer Moçambique, conhecer o projeto em Moçambique. Só que eu ficava assim, como que eu vou, né? Só tô vendo fotos de homem nessas viagens, só pastores nessas viagens. E aí ele terminou a fala dele e eu fiquei matutando na minha cabeça como que eu vou fazer uma viagem missionária a Moçambique. Na hora eu vejo ele passando no corredor correndo, pego o microfone e falo, irmãs, a líder que quiser ir, vai sair em setembro para outubro uma comitiva com mulheres, a Eliane vai estar. Quem deseja? Eu não pensei duas vezes, eu levantei a mão porque meu coração estava pulsando, aí cheguei em casa, comentei com o marido, falei com o marido aí, bora, me autoriza, deu tudo certo. E eu senti, pela confirmação de tudo que foi acontecendo, a aprovação da minha ida,
a aceitação em casa, tudo estava, o trabalho, tudo foi condicionando, confirmando a viagem. Teve um pouco de receio, principalmente nas reuniões de preparação. Sim. O pastor Denilson contava um pouco pra gente como que era a rotina lá. O coração apertava um pouquinho, mas eu falei, eu vou, já tá tudo certo. E tem coisa que a gente só descobre lá, né? Graças a Deus. Glória a Deus, né? Muito bom. E para você, Karine, já era um desejo seu ir para Moçambique, né? Você contava que um dia faria missões num lugar assim tão distante, como aconteceu? Eu tinha, sim, o desejo no meu coração, só que esse desejo estava adormecido. E esse desejo nasce no ano de 2009, 2010, quando eu participo de um culto de missões. Na época, eu era uma adolescente e estava disposta a fazer seminário, porém, naquele período, não abria o seminário feminino. E eu acabei seguindo, né, com a minha vida. Em 2025, este ano, em março, eu recebo a visita pastoral. O pastor Magno e você, né, foram me visitar, porque eu passei ali por um procedimento médico que deu uma complicada, mas nada muito sério, era algo bem simples. E você comenta na visita, comenta que em setembro iria abrir, que aconteceria ali o encontro de mulheres, e você tinha o desejo de que outras mulheres fossem, porém, até o momento você era a única mulher da comitiva. E aí o meu marido, o Rafael, ele falou brincando, leva a Karine. E aí a brincadeira virou realidade. Eu, quando tive esse desejo, quando esse desejo nasceu, eu contava assim que faria missões em um lugar muito distante. O que eu não contava e o que eu nunca imaginei é que hoje eu estaria aqui, no quadro Eu Missionária com vocês. Mas você foi promovida quando pisou em Moçambique. Isso aí. Pisou em Moçambique, missionária. Lá todas, né? O tempo todo, missionária, pastor, né? E é muito bom porque, embora a gente tenha uma vida missional, né? Porque todos nós somos missionários, né? Não tem jeito. Você é cristão, você é missionário lá no seu trabalho, lá na sua casa, né? Mas talvez não vive integralmente, né, para missões, mas é uma missionária, né? E a gente louva a Deus por essa oportunidade. E eu fiquei muito feliz, né, quando o pastor Adel, ele abriu também para outras mulheres. Até então, né, era a Karine, eu mandei mensagem na hora e nós ficamos felizes e foi uma experiência muito boa ter uma caravana também, né, feminina para estar em Moçambique. Já tivemos um reforço. E pela primeira vez, gente, pela primeira vez, né, foi uma caravana feminina também, né, junto com os nossos pastores, mas uma caravana feminina. Gente, a África, ela tem uma capacidade única de nos despir do superficial, né, e nos conectar com a essência. E para mim foi algo muito marcante pisar em Moçambique, né? Eu nunca esqueço, embora seja recente, mas eu não esqueço a hora que eu pisei os pés ali no aeroporto de Nampula, né? É um sentimento diferente. E eu queria fazer essa pergunta para vocês duas, né? O que vocês sentiram ao chegar ali em Moçambique, né? O que tocou a alma de vocês, né? A ver essa realidade? Teve algum momento que as fizeram chorar? O que despertou em vocês esse senso, né, de empatia, de estar ali? De repente a gente sente dor, a gente sente a necessidade das pessoas, né? É uma mistura muito grande de sentimentos, mas eu queria que vocês compartilhassem qual foi esse sentimento ao chegar em Nampula, né, Moçambique. Fique à vontade. Pode falar primeiro. Assim que a gente chega no aeroporto e ainda estamos lá dentro aguardando as nossas bagagens, a gente ouve um cântico que vem de fora. E aí, quando a gente sai, pelo menos eu não esperava, foi uma grande surpresa. E foi um momento muito emocionante, porque tinha um coral. Era uma recepção que eu nunca recebi na minha vida. E elas estavam cantando empolgadas, animadas, felizes, porque a comitiva tinha chegado. Então, esse foi um momento muito marcante da viagem. Sim. E foi o primeiro contato nosso com a igreja moçambicana, Isso né? mesmo. A homenagem para a gente também, né? Nos vestir com a roupa deles, a capulana,
o lenço na cabeça, né? Foi um momento muito especial. E o tempo que a gente ficou resolvendo as coisas burocráticas, eles ficavam lá ainda esperando a gente. Acho que a chegada foi um momento muito marcante. E um outro momento marcante que ainda considero chegada foi nas primeiras igrejas que nós fomos. Frente à segunda, que lá em Piloto, que a igreja tinha sido destruída parcialmente por um tsunami, se eu não me engano. E os irmãos ali esperando também, mais uma vez, esperando, cantando para a gente chegar. Não tinha banco, todo mundo sentado no chão, parte da igreja demolida. E você via aquela expectativa, aquela ansiedade para nos receber, para nos ver, a alegria. E foi o primeiro momento assim que eu senti um aperto assim, no coração. Foi ali naquela igreja, em Piloto. E foram uma sequência de momentos especiais, né, que nós nunca vamos esquecer. Não tem como esquecer Moçambique. A viagem toda foi especial, né? Desde o momento que você disse, né, nós pisamos no aeroporto, já foi especial aqui. E o momento em que a gente volta, pelo menos para mim, quando chegamos no aeroporto aqui em Guarulhos, no Brasil, e eu pude reencontrar meu marido, minha mãe. Verdade. É sempre algo muito marcante, né? Muito marcante. Aí a gente vai lá nós fomos conhecer, né, o projeto, fomos trabalhar também com elas e foi, assim, algo maravilhoso, né? Vocês falando aí, essa pergunta não está no script, mas, assim, essa recepção lá no aeroporto e em todas as igrejas era algo que nos constrangia demais, né? Porque a gente sai daqui, mas você sai como uma serva de Deus para cumprir uma missão e você se sente tão pequena e tão incapacitada, não sei vocês, mas eu pensava isso. Senhor, o que eu vou fazer lá, né? Sou tão pequena, Senhor, me capacita, me mostra, né? Sempre pedindo a direção de Deus. E de repente você é recepcionada de uma forma que você olha para si e você fala assim, eu não mereço. Eu não sei se vocês tinham esse sentimento. Né? O mesmo sentimento. Porque assim, é tão calorosa que aí você fala, meu Deus, eu não mereço nada disso. Eu sou como vocês, né? Essa sensação, né, de a gente não tem nada de especial, né? Eles não escolheram para nascer ali. Sim. Nós não escolhemos para nascer aqui. Exatamente. E em nenhum lugar do mundo a gente não tem mérito de onde a gente nasce. E o fato de a gente ir até eles, isso demonstrava para eles era algo muito valioso, Exatamente. né? E eles demonstravam muito respeito, carinho, um calor assim, impressionante. E o que nos une é Cristo, né? É Cristo. Se não fosse Cristo, né, Karine? Não teríamos estado em Moçambique. O sentimento de pertencimento, né, de uma família, onde foi uma coisa muito marcante. A gente sentia família, pertencimento mesmo. Muito bom. Promessistas também. Glória a Deus. E aí lá nós conhecemos um grande tesouro, né? Essa pergunta eu vou fazer para a Karine. Que foi o Pepe Promessinha, né? Que é um oásis assim, de esperança, é administrado pela missionária Josi, né? Pelos nossos pastores lá, e também tem uma coordenadora, tem os professores, né, da nossa igreja, e algo assim tão especial, né? A gente vê, e quase 130 crianças, né, ali da pré-escola são atendidas. Para você, Karine, qual o maior contraste que você observou entre a simplicidade dos recursos e a riqueza do ensino e da fé daqueles irmãos lá de Moçambique? Eu vou falar um pouquinho do projeto. Sim. Não sei se todo mundo sabe, mas a sigla PEP significa Programa Educacional Pré-Escolar. E o PEP Promessinha é um tesouro muito valioso naquela comunidade. Ali, a igreja, né, da promessa, com o PEP Promessinha, atende crianças de 2 a 5 anos. E são crianças da comunidade. Entre as crianças, tem algumas de famílias muçulmanas. Sim. E essas crianças são alfabetizadas com a Bíblia. Ou seja, elas aprendem o beabá ouvindo de Jesus. Sim. E aí elas levam isso para casa delas. Consequentemente, para os amigos, para os pais. Falando um pouco da estrutura, só para que o pessoal de casa tenha uma noção do que nós vivemos lá e do que nós vimos e do que é de fato, né? É uma estrutura bem simples, porém atende às necessidades básicas. O PEP atende 4 turmas, né? São 4
classes, porém a estrutura só tem 3 salas. Uma sala é adaptada no local de culto. Lá, os banheiros não têm lavabo. Lá, as crianças não têm um refeitório. Eles comem na própria sala de aula. Isso. Lá não tem um parquinho para que eles brinquem. Então, é uma estrutura muito simples. Mas fazendo esse contraste, né, entre essa simplicidade que está mesmo na estrutura e o ensino que eles recebem ali, eu acho que o contraste é esse, né? É um ensino muito profundo, muito rico, numa estrutura em um meio muito simples, sem muitos recursos. Falando dos professores, os professores são maravilhosos, todos eles. Eles têm, assim, uma dedicação, e você percebe isso porque eles fazem tudo com muito amor, eles tratam, cuidam daquelas crianças com tanto carinho. E o que mais me chamou a atenção, assim, foi essa disponibilidade ali em servir, essa disposição, essa entrega. Eles estão ali com o coração aberto, dando tudo deles para ensinar aquelas crianças, cuidar daquelas crianças. Muito bem. Ainda são frutos, né? Grande parte do Plantando Esperança. Isso mesmo. E assim, são crianças educadíssimas. Gente, demais. A gente percebeu muito isso, O né? que chamou mais atenção, Eliane, foi a autoestima que elas têm. Sim. A alegria que elas têm. Elas não são crianças apáticas, digamos assim. São alegres, para frente, desenvolvidas. Exato. E a gente consegue ver nitidamente a diferença entre elas e as crianças da comunidade da mesma idade. Isso. Exatamente. Elas, as crianças lá do Pepe Promessinha, a gente chega, elas querem interagir. Elas querem mostrar que elas sabem pular, correr, cantar, escovar os dentes. E quando a gente vai para o campo, as crianças elas são mais retraídas, elas meio que fogem da gente. É isso mesmo. Muito bom. E aí a gente também tem o projeto Plantando Esperança, né, que cria pontes de amor, oportunidade, né, e também um futuro através da adoção educacional. É um projeto lindo, né, Juliana e Karine? Mas a Juliana, eu vou perguntar, se você tivesse que descrever a energia ou olhar de uma dessas crianças ao receber o kit escolar, né, que levamos, o que você diria? E o que te faz sentir que a distância não existe quando há amor em Cristo? Eu vi muitos olhares, né? Eu fui a fotógrafa oficial da viagem. A filmmaker, eu falo que tem uns sonhos que só aparecem dentro da missão, né? Esse trabalho foi uma coisa que Deus me honrou lá. E muitos olhares foram fotografados e eu ficava observando e tirando, às vezes, um sorriso. E uma coisa que eu percebi neles é que era aquela sensação de... É como se fosse um grande presente. Não era só uma mochila com caderno e lápis, e que muitas aqui, né, às vezes até a gente recebe em escola pública, às vezes nem dá tanto valor, que ainda quer o comprado, que acha que tem mais valor. Para eles, aquilo era tão valioso, e a sensação é que eles lembraram se alguém me ama, alguém lembrou de mim, e tem alguém por mim. Independente de onde eu esteja, independente das condições que eu tenho, do outro lado do mundo, tem alguém que Deus levantou por mim. E você via alegria, você via esperança nos olhos dele e um desejo de estudar, né? Eu percebia isso, uma vontade a mais de estudar, de usar aqueles materiais, né? Muito bem. E a gente viu, né, alguns pais a gente conseguiu fazer chamada de vídeo, né, dos pais aqui do Brasil com as crianças lá. E era uma alegria, né, eles, assim, um senso, né, de gratidão, assim, muito grande. A gente conheceu a filha do pastor Amilvio, né? Foi um momento especial também. Foi muito, né? E ela já é professora, né? Do PEP. Do PEP. E, assim, uma coisa vai puxar a outra, né? Muito bom mesmo. Meninas, lá nessa missão, vocês foram além também, né? Ali em Moçambique, nasceu no coração, né, de vocês, da Ju, a visão de dar continuidade prática, apoio, né, valorização às mulheres moçambicanas. E isso se materializou nas ecobags, né, de Capulana, que provavelmente muitas mulheres que estão nos assistindo, né, vocês que estão aí, já receberam até a sua ecobag. Tá chegando mais. E foi batizada como bag moça, né? Então,
a riqueza cultural da capulana, que é o tecido africano, inspirou esse projeto, né, da Bag Moça. Eu gostaria que você, ou se a Karine quiser falar também, falassem do momento em que nasceu esse projeto, né, e essa missão, o que envolve? Liane, na verdade, isso é fruto de alguns anos de construção, né? Tenho 5 anos, mais ou menos, que eu tenho me dedicado a ajudar, a contribuir com mulheres, entender mais sobre renda e peguei essa batalha, sabe? De ajudar mulheres a gerar renda e autonomia financeira. Eu sou contadora, né? Hoje eu trabalho criando negócios, então é algo que está muito no meu dia a dia. E eu, quando decido ir para Moçambique, eu vou com essa intenção, guardadinha no meu coração, na intenção de eu quero ir, quero ajudar e quero gerar renda para as mulheres lá. E eu fui antenada desde a hora que eu cheguei para observar o que tinha de matéria-prima, o que já era comum deles, que não adianta você chegar com algo novo, é algo que eles têm potencial de construir. Eu queria muito levar esse viés de geração de renda para as mulheres que estavam envolvidas com os projetos. E aí a gente já chegamos recebidas de capulana. Aí onde a gente vai tem capulana em todo lado. E eu fiquei observando isso. E naquele dia, onde foi um dia antes do evento, a gente ainda estava muito aquela mistura de sentimento, eu estava preocupada como que eu ia falar, se ia ter conexão com as mulheres. E eu acho que Deus escolheu um dia antes para nos dar inspiração, até para a gente ficar mais feliz, mais alegre, mais aquele senso de realização, sabe? Aí um dia antes a gente estava até tarde trabalhando, organizando os drives, das fotos com a esperança, e eu comentei com o pastor Denilson o meu sentimento, o meu desejo de gerar renda para aquelas mulheres. E eu recebo o aval dele. Aí era meia-noite. E ele falou assim, irmã, até o dia de ir embora, Deus vai te revelar o produto. Fica em paz. Saí, fui tomar banho, no que eu estava me preparando para dormir. Eu lembro da cena de eu pegando uma bolsa, uma eco bag, dobrando, colocando dentro da mala. Eu tiro, volto para a gaveta e penso, não vou precisar disso. Mas eu volto para alguns... Não tem aquele ímpeto de pegar aquela eco bag e colocar dentro da mala. Vou levar. E levei esse modelo, uma eco bag enroladinha na mala. Quando eu estava me preparando para tomar banho, eu vejo a cena, eu lembro da cena. E eu lembro da capulana, e o tecido, e uma eco bag. E eu queria algo que a gente usaria aqui no Brasil. E que gerasse uma autoestima para elas lá, que elas vissem nós usando, que elas amam, né, as brasileiras, têm maior carinho com o Brasil. Então, vissem nós usando aqui no dia a dia, elas iam olhar para aquilo, eu fiz isso, né? Eu me senti orgulho do que elas produzem. E aí eu entro no quarto, falo, Karine, amor. Aí começamos aquele insight, aí a Karine trouxe um sonho dela que virou, né, um pouco da logo, misturamos as nossas ideias e a gente foi construindo, ficamos até altas horas da madrugada, construindo um projeto, que não é só vender um produto, né? Tem todo um contexto por trás. Tem uma missão, gerar educação financeira, gerar renda para o próprio Perto Promessinha, para o Plantando Esperança. Tem toda uma estrutura que precisava ser construída junto. O resultado final é uma bag, mas tem todo um contexto estrutural de geração de renda, autonomia, crescimento, de conhecimento. E nós estamos imbuídas nessa missão. Dividimos as tarefas e estamos crescendo. Glória a Deus. Eu posso só falar sobre o nome? Claro. Bag Moça? Porque talvez algumas pessoas tenham dúvida. E o Moça não é de moça. Mas se você quiser, pode ser também. Mas o Moça é de Moçambique. Então é Bag Moçambique. Né? Só para esclarecer. Explica um pouco a logo. A logo, a gente já está pronta a logo. Nós recebemos a logo. A gente construindo a logo. Quer falar um pouquinho da logo que a gente construiu? A logo... A gente pensou numa mulher de perfil, né, uma mulher africana, porque é muito característico, com uma criança, né, porque elas carregam a criança em volta em uma capulana nas costas, e da boca dessa mulher saindo sementes, porque é justamente esperança para aquelas mulheres e para os filhos delas. Que te remete ao Plantando Esperança. Exatamente, faz referência ao Plantando Esperança. Isso mesmo. E a capulana é algo muito especial para as mulheres moçambicanas, né? Até para a gente entender quando chegamos lá, não sei vocês, mas eu tive muita dificuldade para entender a importância da capulana para elas. Isso mesmo. Eu só entendi quando o pastor Christian, ele explicou um contexto geral que a capulana é usada. Eu posso falar aqui rapidinho? A explicação dele foi a seguinte, porque o meu questionamento era, por que isso é tão importante? Eu não entendia por que era tão importante. Ele explicou o seguinte, pensa o seguinte,
Quando uma criança nasce, ela é envolta em uma capulana. Sim. E ela passa os primeiros anos da vida nas costas das mães, na capulana. Quando ela cresce, no caso menina, ela passa a usar a capulana. E ela usa a capulana para tudo. A capulana serve para se cobrir se tiver frio. A capulana serve para decorar a casa. A capulana é tipo Símbolo de status. um símbolo de status também, porque tem um dia lá em que elas saem vestidas todas iguais com a capulana. Dia da mulher moçambicana. E, inclusive, quando eles morrem, eles são enrolados em uma capulana. Então, assim, é desde o nascimento até a morte. Então, assim, é muito simbólico, muito importante para as mulheres E as moçambicanas. as cores, as estampas, demonstram a alegria, a vibração que tem as cores dos tecidos. É único. Muito vivo. E eu perguntei também em relação à cor, né? Se tinha, sei lá, né? Mas, tipo assim, uma cor ou outra, um desenho ou outro, significa alguma coisa? Não, é só a beleza mesmo do tecido, não tem nenhum significado. É muito lindo. Muito, muito lindo, né? E elas gostam bastante do lenço também, né? Nós tivemos a oportunidade de usar o lenço, mas aí não deu para continuar, porque tem que ter uma habilidade muito grande. Inclusive para capulana, né, gente? Para colocar a saia, tem que ter habilidade para o lenço mais ainda, né? Mas tem umas estilosas lá que fizeram saias, até copiei. Muito legal mesmo. Bom, gente, a gente já está partindo para o final, né? Essa é a primeira parte do nosso programa. A gente vai gravar mais um programa também para falar um pouco mais de Moçambique. E aí, nesse encerramento, a gente entende, ouvindo vocês, que a missão realmente transforma a nossa vida, né? Ela nos envia de volta para casa com um novo olhar, né? Nós não somos mais as mesmas depois de Moçambique. Eu estava dizendo para a Karine, vindo para cá, né? Não tem um dia que eu não pense e não ore por Moçambique e lembre daquelas pessoas ali. Então, para vocês duas, eu gostaria que vocês resumissem essa experiência em uma palavra ou uma frase. Pode começar pela Karine aí. Eu vou resumir em uma frase. Sim. E eu pensei para elaborar essa frase. Espero que vocês entendam. A experiência missionária é a realidade do Evangelho. O Evangelho é simples. E a simplicidade é o essencial. Amém. Glória a A Deus. simplicidade é o mais sofisticado. Eu já falo sobre isso, né? A sofisticação exige no simples também. E você, Ju? Ó, eu vou falar a frase que eu ouvi lá que me curou. Teve um momento que eu comecei a ficar um pouco chateada, frustrada, porque a gente entregava material para 10, surgia 50, né? Criança, brotava criança, assim, aí vai dar aquela sensação que você está enxugando gelo. E eu comentei isso na véspera da gente vir embora com aquele encontro das missionárias que nós tivemos, e a Gessiane estava do meu lado e ela me repreendeu, graças a Deus, ela falou, nunca mais repita isso. Porque não é sobre o que a gente faz aqui. Você pode trazer milhões e milhões de recursos, fazer um monte de coisa, deixar aqui, tudo isso acaba. Não é sobre o que a gente faz, o que a gente proporciona em valor, recurso, mas é o que a gente representa e quem a gente representa. Então, minha frase isso não é sobre o que a gente faz, mas sobre o que e quem a gente representa. E a gente representa a esperança para eles, e a gente viu nos o rosto deles muito esperançosos com a nossa estadia lá, e nós representamos o Pai, né, como filhos, onde nós vamos. Então, e a missão está onde a gente está. Né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Meninas, que mensagem vocês podem deixar para as mulheres que estão nos assistindo, vão nos assistir ainda, que ainda não se envolveram em alguma missão, né? Porque, como você falou, foi até uma frase da Ajuda, né? Ajuda. Ela disse, a missão está onde você está. E, às vezes, a gente não vai romper fronteiras para ir a outro lugar. Mas a gente pode cumprir a missão. Se você quiser começar, olha para aquela câmera ali e fala com elas. Eu quero deixar um recado, é o seguinte. Nós sempre fazemos muitos planos, né? E planejamos viagem, planejamos várias coisas, mas às vezes, e na maioria das vezes eu falo por mim, eu nunca tinha, com antecedência, né, levando a vida, planejado uma viagem missionária, até sentir o chamado de Deus. Mas que a gente possa, e fiquei surpresa ao chegar lá e saber que mais de 20 anos, a primeira comitiva
de mulheres. E Deus movimentou, você foi enviado, Deus movimentou outras 3 mulheres em vários diferentes lugares para ir colocar essa viagem na agenda. Então, que nós possamos também pensar nos outros projetos da igreja de missões e colocar na nossa agenda. Que a gente possa fazer missões do outro lado da rua, mas também saber que nós podemos fazer do outro lado do mundo, né? E que deixar Deus agir no coração de vocês e vocês possam viver, né, essa experiência. E não só uma viagem missionária, mas uma vida missional. E também ter experiências numa viagem missionária, porque é diferente. Você dedicar 15 dias sem pensar em mais nada, só em servir o outro e exercer, né, o mandamento, amar o próximo. Foi muito lindo. Glória a Deus. Karine. Mulheres, comecem falando das boas novas onde vocês estão. E se Deus levar vocês a cruzar as fronteiras, estejam dispostas a irem até os confins da terra. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, meninas, por compartilharem, viu? Um pouco dessa experiência com a gente, com as nossas irmãs e irmãos que estão nos assistindo. Com certeza, eles foram impactados também. Vocês puderam lembrar a gente que o Evangelho é vivo, é ativo. E como Jesus disse, o campo está branco, os campos estão brancos ainda, né? Então, assim, a colheita ainda é muito grande, a obra ainda é muito grande. Eu disse lá na minha igreja, quando nós retornamos, que assim, quando você vai a Moçambique, são diversas necessidades. Não dá para você falar de uma necessidade só, são várias, né? Mas, como você bem colocou, né? Nós somos representantes de Cristo, né? E nós vamos fazer aquilo que o Senhor colocou para a gente fazer. A gente não vai conseguir atender toda a demanda, né? Mas quando a gente diz sim, a gente consegue ser eficaz na missão, né? E a palavra de Deus, lá em Isaías 6, versículo 8, diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Que você também, mulher, homem, criança que nos assiste, possa dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Seja para cumprir a missão aí onde você está, no seu trabalho, na sua casa, na vizinha que mora ao seu lado ou à sua frente. Cumpra a missão que o Senhor te confiou. Não espere situações, né, perfeitas ou condições perfeitas. Use as mãos que Deus te deu, use a voz que Deus te deu, os recursos que Deus te deu e cumpra a missão no nome santo de Jesus. Se você quiser contribuir com esse projeto, Plantando Esperança, nós vamos deixar o link na descrição. Se você quiser saber mais sobre as bag moças, né? Então, nós também vamos deixar o Instagram aqui na descrição. Você vai conhecer melhor esse projeto e se envolver nesse trabalho. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada por estar até aqui e até o próximo programa.